Vamos lá, espero que a gente consiga acabar isso aqui rápido. Tá certo? Vou, bem a grosso modo, Bruno, repetir toda a discussão de trabalho, porém, eu vou considerar agora que é o trabalho ao longo de uma trajetória retilínea. E já que é o trabalho ao longo de uma trajetória retilínea, eu posso abrir mão da notação vetorial. Como assim eu posso abrir mão da notação vetorial? Porque acontece o seguinte, como eu estou ao longo de uma linha reta, só tem dois sentidos possíveis para a força. Ou favorável ao deslocamento, ou contrário. Aí eu não preciso nem considerar o produto escalar. Porque se ela for favorável ao deslocamento, eu considero que a força é positiva. Então, trabalho positivo. Se ela for contrária ao deslocamento, vou considerar que a força é negativa. Então, qual é a vantagem? Qual a vantagem, não. Qual a simplicidade, qual o ganho na simplicidade de calcular o trabalho ao longo de uma linha reta? Eu não preciso tratar a notação vetorial, certo? E eu posso tabelar os valores de força. Naquele que eu estava fazendo, não dava para eu tabelar os valores de força, porque a força tinha direção e sentido. Então, era tanto na direção I, mais tanto na direção J, mais tanto na direção K. Aqui, como é só em uma direção, eu posso abrir mão da notação vetorial. Tá claro isso para todo mundo? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar a primeira situação. Deixa eu pegar aqui a minha força. Estou aplicando uma... Eu vou colocar sempre para frente só por uma questão de simplicidade, tá? Então, aqui vai estar F1. Fazer mais alguns desenhos. Aqui vai estar um F2. Tudo positivo. Aqui vai estar um F3. Certo? Estou tentando repetir o desenho daquela hora. Certo aí, Augusto? Então, vamos pensar um pouquinho, Augusto. Posso calcular o trabalho daquela força ao longo daquela linha reta como força vezes deslocamento? Não. Por que não, Giovana? Porque a força não é constante. Então, qual que é a técnica? Eu vou dividir o deslocamento em pequenos... Só que, olha a simplicidade que fica, gente. Eu vou dividir o deslocamento em pequenos deslocamentozinhos. Só que agora meus pequenos deslocamentozinhos são todos o quê? Não. Todos linha reta. Paralelo ou antiparalelo a força, né? Tudo bem? E aqui eu não vou chamar mais o deslocamento de ΔS. Vou chamar o deslocamento de ΔX. Sobre, qual que eu chamar de ΔS, ΔX, ΔT? Questão de escolha. Questão de escolha. Ali eu chamei de ΔS, de DS, ΔS, porque eu estava no espaço. Aqui eu estou chamando de ΔX porque eu estou ao longo do eixo X. Se o trabalho fosse ao longo do eixo Y, eu chamaria isso de ΔY, mas poderia ser o nome que eu quisesse. Não muda nada. Não, realmente não muda nada. Tudo bem? Certo? Então, esse daqui é o ΔX1. Pego um outro aqui, ΔX2. Pego um outro aqui, ΔX3. E aí, novamente, o que vai ser o trabalho? Somatório dos FI, ΔXI, sem necessidade da notação vetorial. Tá claro para vocês? Arthur, tá claro que aqui não vai precisar do cosseno de novo? Tudo bem? Então, como é que vai ficar o trabalho? Nesse caso, o trabalho da força F vai ser somatório com I variando desde 1 até N dos Fs. Só que olha que detalhe agora. A força F, ela tem um valor para cada posição que o corpo está, não é? Ou seja, olha aqui, por que eu escolhi a letra X? A força F está dependendo da coordenada X, né? Então é uma força que depende da coordenada X. Certo? Vezes X com índice I, vezes o ΔX com índice I. Porque lembra, tem índice em todos, né? Todos têm índice. Não, porque eu vou escrever o que significa uma integral, por exemplo. Tá certo? Aquilo ali é uma igualdade ou uma aproximação do jeito que está?
É uma aproximação. Como é que eu transformo aquilo numa igualdade? Limite quando n tende a mais infinito. Pronto. Limite quando n tende a mais infinito. Pronto, meus amigos. Temos uma integral de linha ao longo de uma linha reta. E aí a integral de linha ao longo de uma linha reta, eu denoto de uma maneira mais fácil ainda. Porque a integral de linha ao longo de uma linha reta, eu não preciso colocar o c aqui. Eu posso dizer, onde é que começa a avaliação? No x com índice 0. X com índice 0. Onde é que termina a avaliação? No x com índice f. Do que? F de x dx. Tá certo? Só que aquilo ali eu só posso utilizar se for uma integral de linha ao longo de uma linha reta. Vocês não vão ouvir esse nome no cálculo 2. No cálculo 2 vocês só vão ouvir o nome integral simples. E o que é integral de linha ao longo de uma linha reta? O que é integral simples traz para a gente de ganho? Ela permite uma interpretação geométrica. Coisa que eu não tinha lá na integral de linha do tipo trabalho. Lá não tinha interpretação geométrica. Aqui eu consigo uma interpretação geométrica. Por quê? Porque, olha só, o que acontece? Uma vez que eu consigo um valor de força para cada posição x, eu consigo tabelar as forças. Todos os valores. Eu sei qual é a força quando o móvel está na posição 1. Eu sei qual é o valor da força quando o móvel está na posição 2. Eu sei o valor da força quando ele está na posição 3. Se eu consigo tabelar, eu consigo fazer o quê? Colocar no gráfico. Certo? Então eu consigo colocar em um gráfico. Ó, vou fazer um gráfico, bem pequenininho aqui, de F, ó, a força que depende da posição x, contra x. Vou colocar aqui o gráfico. De acordo? Começando aqui na posição x0, terminando aqui na posição xf. Eu sei que está pequenininho. Tudo bem? E aí agora eu vou interpretar o que é isso daqui, ó. F de x vezes ΔX. Vou escolher um valor intermediário. Vou pegar, por exemplo, ΔX é esse pedacinho aqui, não seria? ΔX. F de x seria essa altura aqui. Então, quando eu estou fazendo f de x vezes ΔX, no fundo eu estou calculando o quê? Base vezes altura. Estou calculando a área do quê? De um retângulo. Olha só. Estou calculando a área desse pequeno retângulo aqui. Só que eu não estou calculando o somatório. Então eu estou calculando a área de um único retângulo? Não. Eu estou calculando a área de vários retângulos. Mas onde é que começa o primeiro retângulo que eu estou calculando a área? No x0. Vou desenhar alguns aqui. Ó. Estou desenhando a área desses vários retângulos que eu vou calcular. Deixa eu ver se eu tenho mais cores. Tem que ter, né? Olha que negócio interessante. Estou calculando a área de vários retângulos. Pronto. E eu estou somando essas áreas. Certo? É isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu passo o limite, o que eu estou fazendo com cada base? Eu estou diminuindo cada base. Se eu estou diminuindo cada base, o que está acontecendo com o número de retângulos? Eu estou aumentando. Só que se eu estou aumentando, diminuindo a base e aumentando o número de retângulos, essa parte que passa por cima ou que sobra do gráfico vai ficando cada vez menor, não vai? Então, quando eu passo o limite, no fundo eu estou calculando o quê? A área delimitada pelo gráfico. Conseguem ver isso? Consegue perceber? Certo? Você vai diminuindo, você vai calculando. Portanto, a integral simples tem uma interpretação, olha só, é uma interpretação geométrica, não é o significado da integral. A interpretação geométrica é que,
Quando eu calculo uma integral simples, eu estou calculando a área delimitada pelo gráfico e pelas retas definidas aqui no intervalo de integração. Olha lá, ó. Ó, x0, xf. De acordo? Então, eu estou calculando essa área aqui. Olha que coisa maravilhosa. Vou insistir com vocês continuarem ficando um pouquinho bravos comigo. Tem alguma coisa a ver com derivada? Falei alguma... Se eu nunca tivesse falado... Se vocês nunca tivessem visto derivada na vida de vocês, vocês fariam alguma correlação do que eu estou falando com derivada? Não. Entenderam? Certo? Portanto, se eu tiver um gráfico de força pelo deslocamento, o que dá a área desse gráfico, força pelo deslocamento? O trabalho. Certo? Porque, olha só, a integral da força pelo deslocamento é o trabalho. Só que a interpretação geométrica disso aqui é área. Todo mundo acompanhou? Diga. Oi? Porque na integral de linha, você está pegando pequenos pedacinhos. E a altura? Porque assim, ó, na integral de linha que eu fiz lá, você não conseguiu, você não fez um gráfico. Aliás, você não consegue fazer um gráfico, você não consegue falar qual o valor da força, porque a força é bidimensional, tridimensional. Entendeu? Aqui, como a força é unidimensional, eu posso associar o valor da força a uma altura em um gráfico. Tudo bem? Certo? Isso, a intensidade. Ali só está interessando a intensidade da força. Isso daqui não copiaram ainda não, né? Vou falar de mais um trabalho para vocês, e aí depois eu vou brincar um pouquinho com integral. Vamos falar aqui, ó, trabalho. Trabalho da força elástica. Elástica. Vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes da força elástica. Vocês já viram, né, em Física 1, né? Tá. Uma pergunta seria, por que é tão importante estudar a força elástica? Força elástica a gente trata normalmente como forças referidas a uma mola. Mas isso é o menos importante. O que interessa da força elástica é que ela é uma força que dá origem a movimentos oscilatórios. Tá? Por exemplo, vamos pegar qualquer movimento oscilatório, qualquer movimento de vibração, ele pode ser descrito matematicamente por alguma coisa análoga a uma força elástica. E o que eu preciso ter para ter um movimento oscilatório? Você precisa ter um corpo que está em equilíbrio, estático, ou seja, força resultante é zero, e ele está parado. Quando você tira ele da posição de equilíbrio, se ele tender a voltar para a posição de equilíbrio, ele vai executar um movimento oscilatório. Por exemplo, vamos pegar dois aqui. Coloca uma bolinha aqui. Está em equilíbrio estático, parado. Tira esse corpinho da posição de equilíbrio estático. Se eu soltar ele, o que ele vai tentar fazer? Ele tenta voltar à posição de equilíbrio. Ele consegue parar na posição de equilíbrio? Não, ele passa direto. E aí fica voltando. Então isso dá origem ao movimento oscilatório. Então se eu for descrever aqui a força ali, a fórmula matemática da força vai ser a mesma fórmula matemática da força elástica. Tá? Vamos pegar um outro tipo de equilíbrio. Está paradinho ali. Se eu deslocar ele um pouquinho da posição de equilíbrio, ele tende a voltar? Não. Então ali não vai ter a matemática da força elástica. Tá certo? Então a gente estuda a força elástica muito para eu entender movimentos oscilatórios. Tá certo? Então a gente tem um protótipo da força elástica. Qual é o protótipo? Qual que é o modelo que a gente tem? É uma força que sempre vai estar apontando para a posição de equilíbrio.
O que interessa de força elástica é isso. Ela é diretamente proporcional ao deslocamento em relação da posição de equilíbrio. Ela é diretamente proporcional e sempre aponta para a posição de equilíbrio. Então, quer ver? O protótipo que a gente faz é aquele que vocês já me falaram. Vocês acabaram de falar aí. É o protótipo de uma mola. Ó, eu tenho aqui a mola. Vamos imaginar que eu tenho aqui a posição de equilíbrio. Tá certo? Lembra, gente, isso é um protótipo. E por que a gente estuda esses protótipos? Porque qualquer ligação molecular, ela também está dessa forma. É como, vocês já viram alguns modelinhos que coloca dois átomos ligados por molinhas? Porque ele tá vibrando. Exato, exato. Então, olha só, se eu pegar e tirar esse corpinho da posição de equilíbrio, ó. 1, 2, 3. Tirei esse corpinho da posição de equilíbrio. Como é que a mola vai responder? Aplicando uma força para onde? De volta, para tentar trazê-lo. A posição de equilíbrio é legal colocar que ela é o 0. Então a força elástica, ela vai atuar para trazê-lo de volta para a posição de equilíbrio. Chama ela de fel. Se eu apertar, tudo bem? Então o que você olha? Olha só, você causou um deslocamento. Olha que legal. Está aqui um deslocamento dado por um vetor x. Certo? Causei um deslocamento x. O que acontece com a força elástica? Tem mesma direção? Em sentido oposto ao x. De acordo? Então eu posso descrever matematicamente a força elástica. Opa, é unidimensional, né? Só corre na direção x, né? Então eu posso abrir mão da notação vetorial. Então eu posso descrever a força elástica da seguinte forma. Força elástica. Opa, não preciso de vetor. Ela depende da posição x. E ela é igual a menos uma constante de proporcionalidade vezes x. Certo? Todo mundo de acordo? Aquela constante de proporcionalidade, como eu falei, aquilo ali é um modelo. Aquela constante de proporcionalidade, ela vai depender do modelo que você está trabalhando. Para esse modelo que eu estou tratando, mola, a unidade daquilo ali é Newton por metro. Então, por exemplo, uma constante elástica de 10 newtons por metro, significa que se eu deslocar ele em 1 metro, a mola vai responder com uma força de 10 newtons. Tudo bem? É equivalente, né? Se eu puxar 10 newtons, vai corresponder a uma força próxima de 10 newtons. Exato. Se eu apertar, ela responde. Tudo bem? Certo? Mas na realidade, Pedro, a gente não pega a força que eu apliquei. Eu estou preocupado com a força que a mola aplicou. Agora vamos pensar em termos de energia? Vamos pensar em termos de energia? Nessa posição tem alguma energia armazenada? Aqui, na posição de equilíbrio? Não. Eu puxo, vamos lá, vamos tentar entender. Eu puxei. O que eu estou fazendo? Eu, Saulo. Estou aplicando uma força causando deslocamento. Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Estou realizando o trabalho. Certo? Eu estou tentando transferir para essa molinha que tipo de energia? Eu estou tentando transferir energia cinética. Estou conseguindo? Não, porque ela não está com velocidade. Certo? Eu não consigo. A força que eu estou aplicando, eu não sei a energia que está associada ao trabalho da minha força. Como eu não sei, eu falo assim, cara, eu tentei dar energia cinética. Não consegui. Certo? Só que, ao mesmo tempo que eu puxei, quem é que foi aplicando força junto comigo? A mola. A mola também foi realizando um trabalho. Então, olha o que aconteceu. Eu puxei, tentei transferir energia cinética, a mola pegou essa energia cinética e armazenou, a força elástica armazenou essa energia cinética que eu tentei transferir na forma de energia, que na falta de um nome melhor, eu vou chamar energia potencial elástica. Certo?
Então não fui eu que transferi energia potencial elástica para a mola. Eu tentei transferir energia cinética. A força elástica converteu essa energia cinética em energia potencial elástica. Entenderam? Entenderam? Se eu soltar, o que a mola vai fazer? Realizei um trabalho que converte energia potencial elástica em energia cinética. Exato. O trabalho é transformação de energia. Certo? O que o trabalho da força elástica faz? Converte energia potencial elástica em energia cinética. Não. Não vou repetir, eu vou fazer de outra forma, tá bom? Vamos fazer o seguinte, Giovana. Giovana, me responda com sinceridade. Você gosta de pornográfico? Gosta? Posso? Então, em homenagem a Giovana, eu vou pegar e vou pôr no gráfico. Mas antes eu tenho que perguntar para o Thiago. Thiago, você tem dado suficiente para a gente pôr no gráfico? Você tem dado suficiente ou não, Thiago? Já que o Thiago tem dado suficiente, vou pegar os dados e vou pôr no gráfico. Tá certo? Certo, Thiagão? Thiagão, dá uma olhada aqui, ó. Aqui estaria o gráfico da força elástica contra a posição. E o Thiago e a Giovana falaram muito bem. Temos dado suficiente. Por quê? Se o deslocamento é positivo, o que acontece com a força elástica? Olha lá, se o deslocamento é positivo, o que acontece com a força elástica? É negativa. O gráfico é uma função afim, né? É uma linha reta. Então, eu vou colocar o gráfico nesse trecho aqui, ó. Certo? Aqui eu vou colocar, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Aqui é a posição inicial, vou chamar de x no ponto zero. Portanto, aqui eu teria uma força elástica que vale quanto? Menos K x0. Pessoal, estamos juntos? Tudo bem? Tudo bem, Thiagão? Thiagão, aqui eu estou na posição x final. Portanto, temos aqui menos K x final. Olha que eu não estou falando de derivada ainda, hein? Se eu quiser calcular o trabalho, a força elástica é constante ou é variável? É variável? Olha aqui, ó, está variando. Ela varia com a posição. Certo? Só para vocês decorarem um nomezinho, forças que variam com a posição recebem o nome. Forças conservativas. Tá bom? Forças que variam com a posição recebem o nome. Não é esse o motivo, depois eu explico, mas por enquanto, isso aqui tá bom. Tá certo? Então, se eu quiser calcular o trabalho da força elástica, o que eu tenho que calcular? A integral. Só que eu já ensinei vocês a calcular a integral? Já ensinei vocês a calcular a integral? Não. Então, como é que você calcularia? Se eu não ensinei a calcular a integral? Pela interpretação geométrica. Eu vou calcular a área. Eu não sei calcular a integral, mas eu sei a interpretação geométrica. A área delimitada pelo gráfico. Portanto, o trabalho da força elástica vai ser essa área aqui, ó. De acordo? De acordo ou não? Então, vamos calcular aquela área. Que figura trapezoidal é aquele trapézio? Trapézio. Como é que se calcula a área do trapézio? Base maior. Opa, então vamos lá, meu povo. Vamos lá, vem comigo. Trabalho da força elástica é igual. Vamos lá. Base maior. Quanto que está a base maior? Menos K final. Menos KX final. Tamo junto? Menos KX final. Mais a base menor. Quanto que é a base menor? Menos K X inicial.
Tudo bem? Base maior mais base menor. Menos K X inicial. Vezes a altura. A altura vai ser XF menos X inicial. Tamo junto? Tamo junto? Então a altura vai ser XF menos X inicial. XF menos X inicial. Tudo isso dividido por 2. Moçoidos, se vocês não acharem isso daqui lindo, vocês estão mais perdidos que calcinha em lua de mel. Dá uma olhada que coisa linda que é isso aqui. Ó. Quem é que eu posso pôr em evidência? Quem é que eu posso pôr em evidência? Não. Quem é que eu posso pôr em evidência? O menos K sobre 2. Todo mundo de acordo? Que eu posso pôr o menos K sobre 2 em evidência? Posso? Posso? Menos K sobre 2. Vamos ver se vocês estão espertos. Vezes. Aí ali ficou X final mais X inicial. Que multiplica X final menos X inicial. Nós vimos isso na aula passada. O que é isso? Diferença de 2 quadrados. Então isso é X final ao quadrado menos X inicial ao quadrado. Todo mundo de acordo? Ah, não, gente, olha que coisa linda. X final ao quadrado menos X inicial ao quadrado. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo essa maravilha que apareceu ali. Ficou Kx inicial ao quadrado sobre 2 menos Kx final ao quadrado sobre 2. Todo mundo de acordo? Certo aí, Lucas? Oi, Lucas? Certo? Ó, trabalho da força elástica igual Kx inicial ao quadrado sobre 2 menos Kx final ao quadrado sobre 2. Ô, gente, tá alguma coisa final menos alguma coisa inicial? Não. Tá inicial menos final. Igualzinho aconteceu com a força-peso. Tá uma variação negativa. Do que eu vou chamar aquela quantidade que está variando? Energia potencial elástica. Como calcula a energia potencial elástica? Kx quadrado sobre 2. Certo? Perceberam como que é a jogada? Calculando o trabalho de uma força, eu chego numa quantidade matemática. Cheguei na variação de uma quantidade matemática. Essa variação eu dou o nome de energia associada ao trabalho dessa força. Então, o trabalho da força elástica varia a energia potencial elástica. Ele vai aumentar a energia potencial elástica se ele retirar a energia cinética. Ele vai diminuir a energia potencial elástica se ele aumentar a energia cinética. Então, volta para a mesma análise que tinha aquela hora. O que vai ficar? Menos variação da energia potencial elástica. Diga. Não, é que outras coisinhas que sabe o que você está falando que a gente tem o X inicial menos o X final. Mas se eu quisesse, eu poderia. Matematicamente você não consegue inverter. Não consegue. Pode tentar. Pode tentar. Você não consegue inverter. Certo? Porque assim, ó, da onde que ele nasceu? Do nosso conceito de trabalho. Trabalho de uma força variável. Por mais que eu não saiba resolver aquela integral, e eu ainda não sei resolver, mas é o que a gente chegou. E aí agora, você quer ver? Acho que antes de eu trabalhar aqui com integrais, é legal eu propor um estilinho de um exercício para vocês. Não vou colocar números, mas eu quero só para que vocês observem como que fica a questão da conservação de energia. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que isso é só consequência do que a gente definiu como trabalho. Diga. Menos variação da energia potencial elástica.
Perdão. Giovana, não sei. Tirei a sua dúvida ou ainda não? De verdade? Que eu falei assim, ó, não vou explicar, vou fazer por outra forma. Foi? Quem que tinha perguntado agora? Não, ele apareceu matematicamente. Matematicamente, ele não sai. Eu não forcei ele a aparecer. Ele apareceu naturalmente. Ó, eu não quero resolver com termos de problemas. Eu quero discutir a parte conceitual. A parte de resolução de problemas, vocês vão pegar essa ideia conceitual e vão aplicar nos exercícios que eu vou colocar para vocês. Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer. Aqui eu tenho a mola. Tá ali uma mola. E eu pressionei essa mola. Se eu pressionei essa mola, o que essa mola fez? Armazenou que tipo de energia? Armazenou energia potencial elástica. E aí eu vim aqui e coloquei uma bolinha aqui. Quando eu soltar, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai subir. É possível calcular a altura máxima que ela vai atingir? Sim. Tá? Como é que eu calcularia isso? Olha só, vamos dizer que ela vai atingir essa altura aqui, ó. H. Eu sei que existem meios mais rápidos, tá? Mas aqui, de novo, eu quero discutir a parte teórica. Eu quero avaliar a via-trabalho de uma força. Tá bom? O que vai acontecer? Você vai ter trabalho em duas etapas. Não sei. Vamos ver. Nós vamos ver. E nós vamos chegar a essa conclusão. Tá bom? Então vamos lá. Então, olha só. Isso daqui eu vou ter que dividir em duas partes. Primeiro, quais são todas as forças que atuam na bolinha? Depende. Enquanto ela está em contato com a mola, que força que eu tenho? Força peso, força normal e a força da mola. Tudo bem? Então, eu vou dizer isso, eu não estou escrevendo, mas eu estou dizendo que é o trabalho 1. Ou seja, o trabalho da força resultante na primeira etapa é quem? Olha só, é o trabalho do peso na primeira etapa, mais o trabalho da normal na primeira etapa, mais o trabalho da força elástica na primeira etapa. Diga. Na primeira etapa, o trabalho da força peso e da força. Isso, nós vamos por partes. Eles não se anulam aos pares, porque eu estou avaliando trabalho. O motivo deles se anularem é porque na primeira etapa eles são perpendiculares ao deslocamento. Tá certo? Não é que o trabalho do peso anulou o trabalho da normal. Mas, tipo, o trabalho do peso ele vai ser perpendicular ao deslocamento. Na primeira etapa, vamos dizer que a mola estica daqui até aqui, gente. Ó, a mola esticou daqui até aqui. Até mudou a cor da bolinha. Dá uma olhada aqui, ó, Thaís. Para onde está o deslocamento? Na primeira etapa? Para cá. Para onde está o peso? Então ele é uma componente centrípeta. Perpendicular ao deslocamento. Então o trabalho do peso é nulo. Para onde está normal? Para cima. Normal. Normal. Sim. É a componente normal da força de contato. O nome normal significa perpendicular. Sim. Nesse pequeno trecho você teria peso para baixo, normal para cima e a força elástica para frente.
Chama só de F. Certo? E o deslocamento? O deslocamento está para cá. Qual o ângulo entre o peso e o deslocamento? 90. Quanto que é o cosseno 90? Então, o trabalho do peso na primeira etapa, nulo. Trabalho da normal na primeira etapa, zero. Entenderam? Só que isso não vai servir para nada. Não, mas é para a gente discutir mesmo. Na segunda etapa, a bolinha começa a subir. Só que na segunda etapa, você passa a ter ação de quem? Exclusivamente. Do peso e da normal. Não tem mais mola. Não tem contato com a mola. Certo? Na segunda etapa, você vai ter o trabalho do peso na segunda etapa, mais o trabalho da normal na segunda etapa. Tudo bem? Depois eu contabilizo atrito. Tá bom? Tô fazendo fácil agora. Agora vamos fazer o seguinte. Quanto é que é o trabalho total? Do início ao fim? É só eu somar tudo. Certo? É só eu somar o trabalho 1 com o trabalho 2. Aí eu teria o trabalho total. Todo mundo de acordo? Fala. Não, eu quero o trabalho total daqui até aqui em cima. Eu calculo o trabalho até esse ponto. E depois calculo o trabalho desse ponto a esse ponto. E aí eu somo tudo. Foi. O trabalho 1, vou escrever assim então, é a variação da energia cinética 1. De acordo? Quanto que é esse trabalho de P1? 0. Ótimo. Quanto que é o trabalho de N1? 0. Então o trabalho 1 é só o trabalho da força elástica. De acordo? É só o trabalho da força elástica. Que é igual menos a variação da energia potencial elástica. De acordo? E eu nem preciso colocar o índice 1 porque só tem força elástica naquele trecho. O trabalho 2 é a variação da energia cinética no segundo trecho. Certo, Lana? Ele é igual. Trabalho da normal? 0. Normal é sempre perpendicular à superfície. Sempre perpendicular ao deslocamento. Trabalho da normal, 0. Então vai ficar o quê? Trabalho do peso menos a variação da energia potencial gravitacional. De acordo? Eu não preciso dividir esses trechos. Porque soma as duas equações. O que vai acontecer? Aqui vai ficar o quê? Vou escrever, ó. Eu vou colocar trechos, tá? Ó, não. A, B, C. Tudo bem? Então, ó, a variação da energia cinética 1, vê se vocês concordam comigo. Olha aqui para mim, para de copiar um pouquinho. É KB menos KA. Certo aí, Ana? Tudo bem? E a variação da energia cinética 2? É quanto? KC menos KB. Gente, isso aqui é lindo demais. É lindo porque é simples. Soma esses dois. Vai ficar KC menos KB. Ou seja, eu não preciso pegar o caminho intermediário. Eu posso avaliar o total. KC menos KA. Certo? Tudo bem? Ou seja, eu tenho a variação da energia cinética total. Ou seja, eu não preciso pegar o caminho intermediário. Olha que vantagem. Somando tudo, o que eu tenho? Menos variação da energia potencial elástica, menos variação
da energia potencial gravitacional. Vamos ler aquela equação, o que está escrito naquela equação? Que eu poderia partir dela. Que toda variação de energia cinética é oriunda de quem? Das variações da energia potencial elástica e da energia potencial gravitacional. Fala. O trabalho da normal é zero. A normal não é zero. O trabalho da normal é zero. Quanto maior a energia potencial elástica e a maior vai ser a energia cinética. Exato. Diga. Tenta outra pergunta. Fala aí. Você ainda não está satisfeito. Não, perfeito. Porque o que é trabalho da força resultante? É a soma do trabalho individuais de todas as forças que estão atuando. Então tinha todas as forças atuando, eu tive que contabilizar todas. Mas ali eu vi que naquele trecho o peso não realizou o trabalho. Até porque não variou a energia potencial também, né? Melhorou? O que você queria que fosse? O que você estava esperando que fosse? O trabalho do peso é zero. O peso não é zero. O trabalho do peso do primeiro era zero, porque o trabalho do peso do segundo não é igual, será que nem... Não, porque tá, porque aqui eu já considerei que ele começou a sumir. Esse primeiro trecho é o trecho que eu estou considerando. Eu só estou considerando que ele está no horizontal em contato. Mas também, o que mostrou essa conta? Que isso pouco importa. Mostrou que você não precisa olhar o meio. Porque o que você está precisando olhar? Começo e fim. É isso que... eu fiz o passo a passo, mas na realidade o resultado final está mostrando que você só precisa analisar o início e o fim. Exato. Quer ver que tem conservação de energia aqui? Aguenta aí. O que é isso daqui? Energia cinética em C menos energia cinética em B. Tá? Então eu vou colocar em A. Então aqui eu vou colocar energia cinética em C. A energia cinética em B, em A, está com sinal negativo, eu vou passar para lá com sinal positivo. Certo? O que é isso aqui? É energia potencial elástica final? Não, inicial menos final. Então, vou colocar a inicial, eu deixo aqui. Em A. A outra eu passo para cá para passar com o sinal trocado. Energia potencial elástica em A. Vocês se preocupam muito em copiar, preocupa mais no que eu estou falando. Larga de copiar essa porcaria e presta atenção. É óbvio que você não vai entender. Presta atenção mais no que eu falo, santo Deus. Tá bom? Vai entender agora? E aqui, o que é energia, menos energia potencial? É energia potencial em A menos... A em A eu vou deixar aqui porque está positivo. A outra eu passo para cá. Pronto, está ali a conservação de energia. Isso porque é educado. Não, mas eu Certo? Tá bom, Thaís, entendeu? Tá vendo? Pegou a ideia? Tá. Só que olha como que a parte conceitual ajusta. E se tivesse atrito? E se tivesse atrito? Olha só. Olha, vamos ler essa equação. Isso aqui é o quê? Trabalho de quem? Da resultante. Isso aqui é o quê? Trabalho da força elástica. Isso aqui é o quê? O que está faltando? Simplesmente mais o trabalho do atrito. Acabou. Não tem mais nada. Só que eu não tenho nenhuma energia associada ao trabalho do atrito. Trabalho do atrito. Ah, eu errei.
Eu esqueci que com vocês eu uso outro símbolo. Obrigado. Trabalho do atrito. Eu usei outro símbolo para o trabalho. Eu guardo esse símbolo para falar de torque. Oi? Exato. Olha a fala da Duda. A força de atrito dissipa energia. O que significa que ela dissipa energia? O que acontece? Vou comparar o trabalho da força-peso e da força elástica e depois eu falo da força de atrito. O trabalho da força-peso. Durante a subida, o que ele fez? Ele converteu energia cinética em energia potencial. E na volta, o que ele fez? Ou seja, ele faz o trabalho de ida e o trabalho de volta. Certo? E a força elástica? Puxei. Se eu soltar, o que ela faz? Converte energia potencial em energia cinética. E depois? Converte de novo cinética em potencial. Ou seja, ele faz a ida e faz a volta. Vamos ver o trabalho do atrito? Vamos ver o trabalho do atrito? Vamos lá. Trabalho do atrito. Ei, atrito, trabalho. O que ele fez? Converteu energia cinética em energia térmica e som. Ele fez o caminho de volta? Não. Então isso é chamado de uma força dissipativa. Então não existe uma energia potencial associada ao trabalho do atrito. Porque ele não faz a ida e a volta. Aí na segunda equação, entraria aqui de novo, mais o trabalho do atrito. Mais o trabalho do atrito. Diga. Não, só tem uma energia associada ao trabalho dessa força, se a força fizer a ida e a volta. Isso é uma força conservativa. Tá certo? Em geral, forças conservativas dependem da posição. Tudo bem? Então, para uma força ser conservativa, essa força tem que fazer o trabalho de converter toda a energia potencial em cinética e depois conseguir converter energia cinética em potencial. Ficou claro agora? Esqueci o nome dele. Tudo bem mesmo? São 40 exercícios que vai ter lá para vocês trabalharem com isso. Não vai fazer a volta. Ele faria a volta, mas ele faria a volta, mas ele estaria transferindo energia de volta, porque olha só, trabalho do peso. Durante a subida, ele converte energia cinética em potencial. Então ele está armazenando energia potencial. O que significa a volta no trabalho do peso? Que ele vai liberar essa energia potencial na forma de energia cinética. Agora, olha o atrito. Na ida, ele está realizando um trabalho que está produzindo energia térmica. Ele vai liberar essa energia térmica e o negócio acelerar de volta? Não vai. Entendeu? A energia que ele produz, na ida, ele não consegue armazená-la para liberar. Existem até algumas técnicas de engenharia que tentam fazer isso. Por exemplo, em carro de Fórmula 1, ou alguns modelos de carro desses mais chiques, tem um negócio chamado Kern. Um botãozinho que chama Kern. Que durante a frenagem, gera muito atrito, gera muita energia térmica. E aí tem algum dispositivo que consegue armazenar parte dessa energia térmica para ser liberada com mais potência no motor quando ele apertar esse botão. Só que não é um trabalho espontâneo. Ele precisou armazenar por um outro dispositivo e liberar por um outro dispositivo, não pelo trabalho do atrito. Tudo bem? Ficou claro, gente? Tudo bem? Então, paramos aqui com a aula de física. Acabamos o tema energia, hein? Acabamos o tema energia. Semana que vem já começamos... Eu não falei acabou a aula, eu falei acabou o tema energia. Acabamos por aqui. O tema energia.
O tema, energia. Gente, como que vocês são... Como vocês se concentram no que não é importante, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar um pouquinho, porque assim, falta só uma coisinha. Aliás, agora eu assumo, eu falei uma coisa errada. Não acabou o tema energia. Por quê? Eu falei que o trabalho da força resultante era variação da energia cinética, só que eu só provei em uma situação, né? Se a força fosse constante. Aqui nós temos força resultante que não é constante. Então, na prática, eu não poderia ter trocado ali por variação da energia cinética. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês a calcular a integral de um tipo de função só. Tá? Essas funções são chamadas de funções potência. Tá? Função potência é a função do tipo x elevado a alguma coisa. Tá? X ao quadrado, parábola, né? X ao cubo, vocês sabem o nome? Não, mas sabe o nome? É um nome bem fácil, parábola cúbica. Tá? X à quarta? Seria um nome legal, mas não é. X à quarta, x à quinta, x à sexta, x elevado a n para n natural é chamado de parábola generalizada. Tá? Quando eu contei para vocês que primeiro se inventou a integral, para depois se inventar a derivada, quem trabalhou com integral a primeira vez foi o Arquimedes. Mas quem começou a tentar calcular a área dessas parábolas generalizadas não foi nem um matemático, foi um advogado, que ele chamava Sr. Pierre de Fermat. E ele, nas horas vagas, ele gostava de brincar com a matemática. Então ele... Não, cara, tem um negócio... Ô, Duda, presta atenção aqui, para de falar. Deixa eu falar com o celular. Tem até uma história do Pierre de Fermat que é bem interessante. Ele estudava matemática e os livros que ele estudava, na época, né, século XVI, era o livro assim, a capa a folha era muito grande, só que a parte escrita era pequenininha. Então, grande parte das anotações ele fazia nos cantos. E aí, olha que interessante. Todo mundo já viu essa equação aqui, né? Olha aqui para mim. A quadrado. Isso aqui eu só estou contando uma historinha, tá? Do Pierre de Fermat, antes de eu começar a falar aqui. Todo mundo já viu, né? Vocês conseguem pensar para mim 3 números naturais que satisfazem aquilo ali? 3, 4, 5. Tá? Alguém consegue outro? Os múltiplos, né? Os múltiplos. Eu descobri um teorema, até publiquei num artigo, que você me dá um número primo e eu acho uma trinca pitagórica com esse número primo. Não sei se chama trinca pitagórica. Depois eu posto lá o artigo. Fala o número primo. 7, 25 e 24. Quem quiser pode testar. 25 ao quadrado é 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Pode testar. Não, aí você vai ter que ler o meu artigo, que eu descobri. E não existe nenhuma outra trinca que tenha o 7. Não existe. É só essa. Tá lá no meu artigo, eu garantindo. 7, 25 e 24. Não, não é que só essa funciona. Só com 7 só existe essa. Com 7 só essa. O 3, 4, 5 é um caso particular. Porque assim, se um dos catetos, esse está lá no teorema que eu descobri, se um dos catetos é um número primo, a hipotenusa e o outro cateto diferem em uma unidade. Então você tem o triângulo 3, 4 e 5. Pega o lado 5, por exemplo. 5, 12, 13. Essa já é uma... Oi? Vamos com 11. Não tem, só existe um, eu garanto para você. 11. Só garanto para você, só existe um e eu vou falar esse um. 11, 61 e 60. Tá? Eu ensino a fazer a conta.
Faz 29 ao quadrado mais 1, divide por 2. Pronto, você vai achar a hipotenusa. Tá? Faz 29 ao quadrado mais 1 e divide por 2. Você acha a hipotenusa. E aí você tira uma unidade e você acha outro cateto. Tá? Mas, vamos voltar aqui com o problema do Fermat. Então, todo mundo sabe que existem trincas pitagóricas. O Fermat foi além. E se eu tentasse generalizar o Teorema de Pitágoras? Se eu tentasse generalizar o Teorema de Pitágoras para isso aqui, ó. A elevado a n igual a b elevado a n mais c elevado a n. Por exemplo, 3. 4. Por incrível que pareça, não existe. Não existem 3 números naturais que, se você somar o cubo, dá um cubo de 1/3. Não existe. Não existe se o n for 4, não existe se o n for 5, não existe se o n for 1000. Estamos falando de um cara só no 2. Não existe. Se você tentar a ao cubo igual a b ao cubo mais c ao cubo, você não acha números naturais a, b e c que satisfazem isso. E o Fermat descobriu isso no século XVI. E aí, só que assim, ele escreve lá no canto, olha, isso não existe. Eu descobri uma demonstração muito elegante disso. Puta, só que aqui não tem espaço. E aí o que aconteceu? Os matemáticos até então falaram assim, cara, vamos ver se isso é verdade. E ninguém conseguia demonstrar. E aí começaram a fazer testes, falaram, não, deve estar errado, porque a afirmação é muito forte. Aí vieram matemáticos geniais, o Euler, por exemplo, e aí o Euler tentou com 3. Ele viu, ó, com 3 não existe mesmo. Veio outro matemático e provou com 4 também não existe. Quando teve o advento dos computadores, começou a colocar os computadores para rodar e falou, cara, realmente o trem parece que não existe. Mas cadê essa porcaria dessa demonstração? Como é que o Fermat sabia disso? Aliás, será que ele sabia mesmo? Ou ele deu um miguezão? Cara, esse virou um dos problemas matemáticos, estava valendo um prêmio de $1 milhão para quem resolvesse. Ele é conhecido como o último teorema de Fermat. Porque até então ele não pode nem ser chamado de teorema. Ele é chamado de uma conjectura, que é um resultado que você tem a ideia que ele é verdadeiro. Só que não tem como provar. Cara, matemáticos do mundo inteiro se debruçaram durante séculos para tentar demonstrar isso. Quem conseguiu demonstrar foi um matemático inglês chamado Richard Wiles. O cara trabalhou 20 anos. Conseguiu apresentar uma demonstração, estava todo feliz. Passaram 2 anos avaliando a demonstração dele e acharam um erro. E aí depois ele trabalhou mais alguns anos e conseguiu corrigir. Nisso, para fazer essa demonstração, ele inventou pelo menos mais 2 áreas da matemática. A área de curvas algébricas, tem um monte dessas coisas. Então, assim, você vê que o Fermat era um cara fora... Era um cara, assim, muito top. Nossa, imagina, o cara ensina no outro. Hoje em dia, na matemática, o santo graal da matemática é um negócio chamado a hipótese de Riemann. Tá? O Riemann... vocês viram da integral de Riemann. Tá? Riemann é um super gênio. Diz que, assim, passaram 2 super gênios mesmo na Terra, quase que ao mesmo tempo. Um deles é o Carl Friedrich Gauss, e o outro é o Gerhard Riemann. Gauss. Sei. Na época, todos eram, né? Na época, a Igreja Católica oferecia muita coisa. Mas, de novo, é de admirar a habilidade de vocês em se pautar de coisas menos importantes. Não, no momento. A hipótese de Riemann, ela dá uma maneira de você calcular a porcentagem da chance que você tem de achar um número primo. Então ela diz basicamente, quanto maiores os números, menos provável você achar um número primo. E por computador se testa e vê que a fórmula funciona. Só que ninguém consegue justificar. Assim, tem muita gente trabalhando nisso.
É até interessante que alguns matemáticos, quando você vai fazer um doutorado em matemática, assim, você faz 2 anos de disciplina e depois de 2 anos o seu orientador te dá uma tarefa, algo novo que você tem que descobrir. É o seu trabalho de doutorado. Tem 2 anos para descobrir esse trabalho de doutorado. Então, assim, existem alguns matemáticos que modificavam a hipótese de rima e davam para os seus estudantes, para os caras tentar, sem falar para o estudante que é a hipótese de rima. Não, você imagina, você é estudante, olha, eu tenho um negócio aqui que fazem 300 anos que todos os matemáticos do mundo estão tentando e ninguém conseguiu, mas você, em 2 anos, porque o cara desiste do doutorado na época. Tem até uma história de um matemático que estava indo para uma conferência em Nova York e ele tinha muito medo de andar de avião. E aí, quando ele foi na conferência, ele avisou para um dos caras, falou assim, deixa eu te falar, vou chegar aí na conferência. Eu tenho uma demonstração da hipótese de rima. Cara, ficou todo mundo pegando fogo. Todo mundo, assim, foram receber o cara no aeroporto. Foram receber ele no aeroporto. Quando chegou, ele falou assim, e aí? Aí o cara, acho que ele esqueceu o que ele tinha falado. E aí o quê? E a hipótese de rima? Puta, difícil, hein? Mas você não falou que você tinha demonstrado? Ah, não. Eu só falei isso porque eu tenho muito medo de andar de avião. Eu falei, não, porque Deus não ia deixar o avião do cara que sabe a hipótese de rima cair, porque até Deus quer saber demonstrar. Tá? Existem na história da matemática alguns casos bem interessantes. Vou contar o último antes de eu vir aqui para falar de novo do Fermat. Eu esqueci o nome do cara, é mais na área de matemática computacional, mas assim, o cara fazia doutorado, tinha acabado de começar o doutorado, e ele era meio pancada das ideias, assim, de chegar atrasado, tipo alguns alunos aqui, sabe? Só que aí o professor iniciou a aula de doutorado, e aí o professor, para motivar os alunos, ele colocou aqui assim, no canto da luz, ele falou assim, esses aqui são 3 problemas que estão em aberto, que ninguém resolveu. São problemas assim que são extremamente difíceis e que podem revolucionar o mundo. Esse cara não viu isso, ele chegou atrasado. No que ele chegou atrasado, ele perguntou para o colega, o que é aquilo ali? Essa história é verdadeira. Aí o colega zoou. Falou assim, trabalho. É para entregar em 1 semana. E aí ele anotou. Passado 1 semana, ele foi na sala do professor. Falei, professor, eu vim aqui entregar o trabalho. Só que você desculpa, professor, eu tentei, mas dos 3 problemas eu só resolvi 2. Teve um que eu não consegui jeito nenhum. Professor, que trabalho? Professor, me falaram que tinha o trabalho lá no canto. O professor olhou, o cara tinha resolvido. Mas, e olha que interessante como que é a cabeça humana. E se o cara soubesse que o problema estava em aberto? Não ia nem tentar. Então, na prova de vocês, provavelmente eu coloco problemas que não têm solução. O cara não tirou. Parece brincadeira, mas já aconteceu. Não, é real. Depois eu pego o nome e mando para vocês. Já aconteceu o acidente na disciplina de mecânica clássica. Como eu dou a prova para fazer em casa, então eu invento os exercícios. E aí no que eu invento o exercício, eu monto a resolução na minha cabeça. Com vocês é pouco provável disso acontecer, porque é uma matéria mais simples, mas mecânica clássica é uma matéria mais complexa, eu montei a resolução. Os meninos se mataram. Eu falei, não, vou resolver isso aqui. Aí eu vi que não tinha solução. Não, é sério, se eu perguntar para os meninos, eu montei. Não, eu fui até onde eles... não lembro o que eu fiz. Prejudicado eles não foram. Mas, não foram prejudicados em nota, mas gastaram bastante tempo. Professor, mas esse daqui tá impossível. Cara, vamos lá então. Não, se alguém conseguisse resolver, cara, eu pegava para mim e falava que eu que tinha inventado. Vou dividir. Pessoal, então vamos lá. Vamos brincar aqui rapidinho.
Na semana que vem, se vocês quiserem que eu estique um pouquinho a aula, eu vou mostrar por que se calcula integral com antiderivada, tá? Hoje eu vou calcular integral desse tipo de função, só de função potência, sem antiderivada. Ok? Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, e eu vou generalizar. Essa função é uma parábola generalizada. Ela é x elevado y igual a x elevado a n. Tá? Eu vou ensinar vocês a calcular a área abaixo dessa curva. Esse n pode ser 1, 2, 3, 10, 20, 50. Tá? De 0 até, eu vou escolher aqui b. Tá? Qual que é a técnica que eu vou fazer? Eu vou seguir aquela técnica que a Bruna já deve ter feito com vocês. Dividir em retângulozinhos. Só que provavelmente, o jeito que a Bruna fez foi dividir em retângulozinhos de mesma base. Ou não? Foi? Eu não vou fazer isso. Então eu vou escolher o primeiro retângulo. Eu vou fazer ele desse jeito aqui, ó. A altura desse retângulo é isso aqui. Alguém consegue me dizer qual é a altura desse retângulo? Lá está x elevado a n. Qual é a altura desse retângulo, então? B elevado a n. Todo mundo? B. Porque eu estou calculando de 0 a B. Certo? Não, aqui, ó, chamei aqui de B. Tudo bem? B elevado a n. E aí, meus moçoiros, eu vou fazer o seguinte. Escolhe um número maior que 0 e menor que 1. Meio. Maior que 0 e menor que 1. Se for meio. Se eu multiplicar B por meio, eu vou ter um número que está antes, né? Tudo bem? Se eu multiplicar ele por 0,8, ele ainda vai estar antes, mas um pouquinho mais perto. Tá? Então eu vou escolher um número aqui. Eu não vou chamar de meio, não. Eu vou chamar de Q. Q vezes B. Só que estou deixando claro que o Q é um número que ele é maior que 0 e menor que 1. Para eu pegar, para eu vir voltando. E aí eu crio esse meu primeiro retângulo. Primeira coisa. Esse retângulo, quando eu for calcular a área desse retângulo, está sobrando bastante coisa ali, não está? Como é que eu melhoraria para sobrar menos? Diminui esse tamanho. Mas como é que eu diminuo esse tamanho mexendo no quê? Fazendo o quê muito perto de quanto? De 1. Porque quanto maior, quanto menor é o quê? Se o Q for meio, certo? Se o Q for 0, entenderam? Tá claro? Quanto mais perto o Q for de 1, menor é a base do retângulo, menos a área vai estar sobrando lá em cima. Todo mundo entendeu? Certo? Então, vou escrever aqui, ó. Então, vou montar aqui uma tabelinha. Ó, índice. Ó, não vou colocar assim, ó, retângulo. O retângulo, a área 1. Retângulo, área 1. Base, para ficar mais fácil. Base. Altura. Não vou colocar área 1 não, vou chamar de A0, vai. A com índice 0, já vocês vão entender. Por quê? Base, altura e área. Certo? Então, esse retângulo eu estou chamando de A com índice 0. Qual é a base desse retângulo? B menos QB. Todo mundo de acordo? B menos... Calma, Lana do céu, você nasceu de 8 meses. Não é possível. Certo, Lana? Todo mundo certo que aquilo ali é B menos QB? Quanto que é a altura? B elevado a N.
B elevado a N. Quanto que dá a área? B elevado a N mais 1 vezes 1 menos Q. Se eu estiver indo muito rápido, já me para. Porque a área é base vezes a altura. Olha lá. Percebeu? Tudo bem? Agora eu vou criar o meu segundo retângulo. O meu segundo retângulo, eu vou pegar aqui e vou multiplicar por B de novo. Se eu multiplicar por B, eu ando um pouquinho mais para trás, né? Então aqui, tá vendo que agora as bases são diferentes? Aqui vai ficar Q, B ao quadrado. Quanto que é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo. Q vezes B. Tudo isso elevado a N. Todo mundo acompanhou? Não, olha a altura, olha a altura. A altura eu estou pegando QB e eu estou na função. Então é QB elevado a N. Foi? Estamos juntos? Então, A1. Primeiro, olha a base. Quanto que é a base? QB menos QB quadrado. Lana, calma, respira. QB menos QB quadrado. Certo? QB menos QB quadrado. QB menos QB quadrado. QB. QB. Ali está Q quadrado. Não, está errado. Vamos ver do antes. Espera aí. Ó, fui tirar sarro da Lana. Não, aqui está certo. B menos QB. Aqui é QB. Vamos escrever aqui, ó. QB menos QB quadrado. Dá para colocar QB em evidência. 1 menos B. Não gostei não. Eu gostaria que ficasse 1 menos Q. Deixa eu tentar. Vou colocar Q ao quadrado em evidência. Quer ver? Não, não dá. Na verdade tá errado essa porcaria. Eu multipliquei por quê? Eu não multipliquei por B. Não, agora tá certo. Não, agora tá certo. Eu falei, eu multiplico por quê? Coloquei o quadrado no B, vai dar errado mesmo. Vocês são foda. A gente erra de propósito, vocês não percebem. Mas foi. Então, agora sim, ó. Q quadrado B menos QB. Perdão, QB menos Q quadrado B. Nossa. Você sabe o que é interessante na hora que eu começo a falar isso? Porque assim, você fala assim, ó, nossa, você faz engenharia, vocês gostam de número, né? Tem muito número aqui. Então vamos lá. QB menos Q quadrado B. Dá para eu colocar QB em evidência? QB quadrado. Agora ficou do jeito... Agora ficou bonitinho. Respirando fundo. Tudo bem? A altura Q elevado a N vezes B elevado a N. Certo? Essa função, que função que é essa? X elevado a N. Então, se eu pegar nesse ponto, quanto vale o x? B. O x vale B. Então, nesse ponto, o valor da função é B elevado a N. Entendeu agora? Nesse ponto, quanto vale o x? QB. Então, qual é o valor da função? QB elevado a N. Foi?
Ficou mais claro? Então, quanto que deu a área ali agora? Q elevado a n mais 1. B elevado a n mais 1. 1 menos Q. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Q elevado a n mais 1. B elevado a n mais 1. 1 menos Q. Show de bola. Eu vou tentar mais uma só. E aí depois a gente vai... Vou tentar ver se vocês conseguem generalizar. Hã? Isso. Obrigado aí. Não deixa eu errar, não. Q ao cubo B. Então, isso aqui eu vou chamar de A2. A2. Certo? Vamos lá, A2. Quanto que é a base? Q quadrado B menos Q ao cubo B. Certo? Então vai ficar, eu vou colocar Q quadrado B em evidência, que multiplica quanto? 1 menos Q. Eu não sei se vocês perceberam que eu já montei o índice de propósito. A zero, aqui não parece, mas tem o Q elevado a 0. A elevado a 1